Gratidão. E aqui uma pergunta sobre o silêncio, né? Uma pessoa que tem dificuldade de ficar em silêncio e quer evoluir, né? Quer fazer o seu processo. Então, na verdade, assim, querer evoluir, querer fazer o processo, fazer silêncio, tudo isso continua sendo o ruído do ego, né? Porque a gente não pode falar eu quero evoluir, né? Nós temos que sentir dentro de nós o chamado. Então, o chamado nada mais é do que uma força maior que nos guia, mostrando que chegou o momento de a gente mudar de nível, né? Ou seja, chegou o momento de a gente crescer, né? De a gente amadurecer, de a gente florescer. Chegou o momento de a gente se conectar com outras partes de nós mesmos. Chegou o momento de a gente transcender a criancice, né? Chegou o momento de a gente assumir o comando. Então, o silêncio é a primeira tarefa, vamos dizer assim, né? O primeiro momento que a gente se depara com nós mesmos é através do silêncio. Por quê? Porque o silêncio significa que quando eu falo, não, ok, eu aceito que está acontecendo algo dentro de mim, então eu preciso ficar quieto. Significa que eu estou renunciando ao ego. Eu estou renunciando àquela história que eu conto todos os dias e que eu acredito que é a verdade, que tudo aquilo que eu falo tem que ser assim, que a vida é assim, que fulano é assado, que... Então todas essas coisas precisam ser renunciadas, ou seja, o ego, no momento que eu faço o silêncio, cale-se. Eu dou um comando para o ego, para a mente cessar. Então eu digo, agora é o momento, o meu momento. O momento de eu estar conectada com quem eu sou, com o eu superior. Para isso nós precisamos de silêncio. Então todo movimento evolutivo começa no silêncio. É por isso que todas as pessoas que têm dificuldades, elas não fazem silêncio suficiente. Então, quando a gente começa a fazer esse silêncio, vai fazendo esse silêncio, ele vai se instalando dentro. Então, por mais que eu esteja falando aqui, dentro de mim existe o silêncio, existe o espaço. Então, eu não estou falando a partir da mente, né? Então, o que acontece no movimento do silêncio é a renúncia dos pensamentos, a renúncia do que a gente acha, a renúncia dos movimentos que a gente acha que precisa fazer, das ações que precisa tomar, de todas aquelas coisas do dia a dia que a gente fica acreditando que são a realidade e que nada mais são do que pensamentos. Você criou aquele pensamento, criou aquela coisa lá que você está fazendo. Criou outro pensamento, criou outra coisa. E assim as pessoas vão vivendo como se todos esses pensamentos, como se todas essas coisas fossem a realidade e foram geradas pelo pensamento desorientado. Quando a gente faz silêncio, está no presente, no estado de presença, no agora, estamos na consciência, não tem nada para se pensar. Você está consciente. Então, o seu movimento vai começar a elevar a frequência para que você comece a desenvolver a sua conexão superior, que vai atuar a partir de um nível mais intuitivo. Então, a sua ação vai ser uma ação inspirada, a sua ação vai ser uma ação governada pelo alto, a transmissão de uma informação vai vir de um núcleo mais profundo. Então, aquilo que você vai fazer se torna quem você é. Então, esse é o ponto, né, de a gente chegar e falar, não, seja você, e a pessoa sai assobiando pela rua. O que significa isso, né? Ela está fazendo um barulho, ela está emitindo um som. Isso também é um problema, gente. Não é que está bonito, não é que ela está feliz, então ela tem o direito de fazer isso. Não, ela está movimentando a vibração, o campo energético, está afetando aquele som desgovernado, porque não é uma frequência que está em harmonia com o universo, é um som que está vindo de dentro dela para tentar melhorar o seu estado mental. Então não é algo que vem da consciência, é algo que vem do corpo para buscar uma melhoria da mente, uma distração.
para aliviar aquela pessoa, aliviar a carga daquela pessoa. Só que aquilo que ela está emanando está atrapalhando os outros, mas ela não percebe. Então, às vezes você está ali parado em algum local, você está comendo algo e alguém está ali fazendo barulho. Então, tudo isso, gente, faz parte de um processo de a gente compreender quem somos, né? Porque aí a gente entende que todos esses movimentos, toda essa bagunça, nada mais é do que movimentos da inconsciência humana. Então, a gente já não se importa mais com isso, por quê? Porque estabelecemos dentro de nós o silêncio, a quietude. Então estamos lá, independente do que está lá fora. Então a gente fecha as janelinhas e passa por isso já sem nenhuma interferência, porque entendemos o que isso significa. Então o silêncio é o primeiro passo. Se nós não temos a capacidade de silenciar, nossa mente continua achando que ela está no comando. Então o objetivo do silêncio é renunciar esse ego, renunciar essa mente, tirá-la desse controle que ela quer ter, para ceder esse comando para o comando superior. Então a gente entra em fluxo. Para a gente entrar em fluxo, a gente tem que fazer esse ajuste de frequência que só acontece pelo silêncio. Por quê? Porque a mente tem a questão dos raios cósmicos, né? Então a mente pode ter um raio cósmico muito forte que ela quer sempre mandar. Ela quer sempre estar na frente. Então você vai ter que colocar ela em segundo plano. Para que isso seja feito, você vai trabalhar a energia crística, a energia do segundo raio, que é a energia do amor-sabedoria, com você mesmo. Não é dando pauladas na sua mente, nem achando que o que você está pensando está errado. Não é a gente se punindo. Não é o silêncio, não é colocar uma etiqueta na boca e ficar lá. Não é. Porque não é só não falar, é você silenciar internamente, silenciar o ruído interno dos corpos, a tentativa emocional de... Por isso que normalmente, né, quando a gente começa esse trabalho, a gente faz... eu sempre participei de estar em locais, não com grupos, mas sozinha mesmo, me retirando. Por quê? Para conseguir encontrar esse ponto de tranquilidade, de paz. E aí você começa a fazer o processo de elevação da sua frequência de ajuste interno. Então o silêncio tem que ser buscado, em primeiro lugar, antes de sair para retiros. Né? Muitas pessoas já saem, vamos para os retiros, 30, 40, 50 pessoas. Mas se ela não consegue fazer isso, chegar em algum ponto com ela de silêncio, vai atrapalhar o retiro, vai atrapalhar outras pessoas, porque cada uma pode estar num nível. Então o importante é a gente conseguir não ser conseguir já estar no estado, né, vai praticar a alçada, né, e conseguir já chegar a um ponto total de êxtase e acabou, né? Mas a gente ir fazendo gradativamente isso para a gente ir aos poucos conseguindo se organizar internamente. E aí a gente chegar num nível, aí você participa de um grupo, aí sim, mas você já está num nível de relaxamento, de capacidade de autodomínio maior. Por quê? Porque aí você vai influenciar esse grupo positivamente. Então se eu chego lá, né, por exemplo, eu faço aqui, vamos organizar um grupo de 10 pessoas, eu chego e eu estou fora desse universo, todo o trabalho é comprometido. Então, quem está coordenando esse trabalho tem que estar totalmente imbuído dessa energia, dessa finalidade, não tem outra. Na finalidade de buscarmos o encontro com essa essência a partir do silêncio. Então, esses trabalhos, eles sempre são feitos por pessoas que já alcançaram um determinado nível de consciência de autodomínio, né? E quando isso não é dessa forma, isso pode repercutir negativamente. Então a gente tem que ter essa consciência também. Então não é simplesmente a gente abre e fala, não, vou lá fazer um retiro, é uma maravilha, fico lá 5 dias e volto. Não é férias. Não é férias, gente. Retiro não é férias. Você vai entrar lá
e você vai ficar lá sem nenhum contato com o mundo externo. Nenhum. Você não vai ficar olhando o celular, você não vai ficar ligando para alguém, você não vai dar uma saidinha para fazer alguma coisa. Não, você vai se retirar. Então, o silêncio é uma decisão. Eu vou ficar em silêncio. Ponto. Então, aí o universo vai responder para você, te colocando nessa condição. Então, isso aconteceu comigo, porque eu falei, preciso ficar em silêncio. Então, o universo me colocou sozinha para conseguir chegar nisso. Então, a intenção que nós temos move a realidade. Então, eu quero realmente estar retirado, vamos chamar assim, né? Então, a gente tem que entender a finalidade da meditação, dos retiros, que não é simplesmente a gente ficar lá gostosinho lá, não é? Um lugar bonito, tudo isso está lá. Não é transformação. É você com você mesmo, com a intenção de se transformar. Senão o silêncio não acontece. O silêncio não acontece, porque você vai dar uma espiadinha lá fora. Então é assim que funciona, né? Então perguntando como eu não consigo, primeira coisa não é achar que não consegue, é mudar essa crença. Consegue. Eu consigo ficar em silêncio. Por quê? Porque o silêncio me faz bem. Porque o silêncio me traz paz. Porque o silêncio, com ele, eu obtenho todas as respostas do universo para aquilo que eu necessito. Então eu amo o silêncio, porque com o silêncio eu irradio paz. E quando eu irradio paz, eu recebo mais paz, mais ideias, mais vida. Então a crença você vai mudando. Eu amo estar em silêncio. Por quê? Porque o silêncio ativa todas as minhas células, me reanima, me traz entusiasmo. Aí você vai modificando todo o seu campo, toda a sua crença sobre o silêncio. Então as pessoas têm uma coisa de que o silêncio é. Né? Então muitas vezes aconteceu comigo também de ir para lugares, eu amo o silêncio, né? Sempre gostei do silêncio, mas sou sempre confrontada com isso, por quê? Porque tenho que auxiliar, porque esse é o nosso trabalho, não é, né, estar lá na montanha no silêncio, mas é levar esse silêncio para locais que não tem muito. Então isso faz parte do nosso trabalho. Por quê? Porque nós temos que ajudar a equilibrar, senão não estaríamos aqui. Nós estaríamos então na montanha, lá na outra montanha, já estou lá em silêncio, acabou o fim. Né? Então a frequência, ela é para ajudar também aqueles que precisam entrar nesse silêncio. Não que a gente seja obrigado, não é obrigado, mas é uma tarefa que vai sendo colocada. Então, o que acontece? Quando a gente move essa intenção, o silêncio e a possibilidade de estar em silêncio acontece. E aí cabe a nós assumirmos isso e fazermos o trabalho. Né? Então, a humanidade como um todo, né, inclusive sempre aconteceu comigo também, muitos locais que eu ia, porque não estava de silêncio, e aí estava entrando naquele silêncio, naquela natureza, e outra pessoa pergunta, não, tá, mas vamos para lá, não, mas vamos para cá, vamos não sei o quê, roteiro turístico, vira para a direita, sobe, desce. Então, esse nível de consciência se torna inviável para quem está fazendo uma prática de conexão com aquela natureza. Você não quer saber se a natureza, você não quer saber se a folha tem 5 centímetros, 10 centímetros, se ela veio da onde, não interessa. Você quer estar em conexão com ela. Então esse é o trabalho nosso, né? O trabalho de quem está no caminho evolutivo, não quer que eu fique explicando, né? Ah, o tronco da árvore é assim, assado, a cor. Não, você quer abraçar a árvore, você está lá abraçado com a árvore e acabou. Porque aí você está interagindo. E quando você está interagindo, aí você entra nesse modo de silêncio. Por quê? Porque você vai interagir com a árvore. A árvore é puro silêncio. Aonde está o barulho da árvore? Não tem nenhum. Então você se funde com aquela... É uma opção, né? Uma orientação, é uma sugestão. Você se une com aquela árvore. Porque aquela árvore é puro silêncio. Então ela vai te ensinar a estar em silêncio.
Porque a árvore, ela não se mexe, né, gente? É imóvel. Ela está estática. Não mexe nada. As folhas, quando mexem, não é que a árvore está mexendo, é o vento. Então, o vento movimenta as folhas. O vento. O vento está movimentando as folhas. Mas se não tiver vento, está tudo parado. Então, ali a gente aprende a parar. Aí, ali você para a mente, para o corpo, para tudo. E você fica ali. Fica lá meia hora, 1 hora, numa conexão dessa e faz isso. Começa a fazer isso com constância, você vai entrando num outro estado. Um estado de paz interna. Então, a partir desse estado que você começa a adentrar, né, que você começa a perceber, aí isso vai mudando a sua frequência, a sua vibração e vai começando o seu processo de silenciar todo esse mecanismo humano que é bombardeado por informações, por notícias, por sons, né? Você não vê quantas vezes a gente está na natureza, você está ali e alguém chega e começa a falar, pergunta, de onde você é, o que você faz? Então, esse mundo de ruído é um mundo, né, quando a gente compreende que tudo é uma escola, né, um planeta escola, que tudo isso é um grande teatro, e que a nova consciência, né, que justamente essa frequência que estamos trazendo, é uma frequência para ajustar esse ser humano, é maravilhoso, porque você entende que isso tudo é transitório, que daqui a pouco não tem mais nada disso. Então, você pratique o seu silêncio, entre num estado de consciência mais elevado, aproveite toda essa frequência, essa vibração e irradie para o mundo aquilo que você é e aquilo que você quer que o mundo se torne. Porque aquilo que a gente manda para o mundo é aquilo que a gente recebe. E aí, quando você é esse silêncio, é essa paz, é tudo isso, o mundo, o que está fora, não tem outra alternativa, ele vai ter que refletir, porque é reflexo. Então você vai cada vez mais mergulhando nisso, sendo isso, aí chega um ponto em que você já tem domínio disso. Então, aí mesmo que você passe num lugar que já tem ruído, você já não percebe mais, porque você se estabeleceu, né, internamente, no ponto da consciência onde você sabe como sempre se manter nessa quietude independente do movimento externo. E você vai sempre recuperar aquilo caso você sinta algum ruído, algum barulho extra, você se volta para aquele centro, lembrando que nós somos o observador. Então você está só observando aquilo, você não vai interagir com o ruído. Então, isso é uma prática, gente, é uma coisa que a gente tem que praticar, é o exercício diário, e quanto mais você pratica, mais você se alinha, mais você se torna aquilo, e mais aquilo vai ter que retornar para você. Porque não tem outro caminho, o caminho é o que a gente é dentro, o mundo interno tem que se refletir fora. Gratidão.